Olá, bem-vindo ao Apartamento Gamer. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou esse apartamento. O mais legal é que esse era um apartamento como se fosse um apartamento do zelador aqui do prédio, um apartamento térreo, que era bem simples, tinha piso de madeira, praticamente não tinha banheiro, não tinha cozinha. Então a gente fez uma transformação muito grande aqui. Inclusive, quando a cliente nos procurou, ela relatou, né? Esse é o apartamento para o filho da nossa cliente, que ele tinha um autismo que não era muito grande, não era muito severo, mas que precisava modernizar para tornar bem confortável esse apartamento para o filho, e também ela era muito importante trabalhar nessa questão acústica do apartamento. Então, desde o início foi essas premissas que a gente tinha. Como é um filho de 20 e poucos anos, ainda tem uma temática um pouquinho gamer, e tem essa parte de dar bastante autonomia para ele morar sozinho aqui, e também essa questão acústica, que eram as principais premissas para a gente adotar aqui no projeto. Então vocês podem ver que já aqui na entrada a gente instalou portas acústicas. Aqui tem 2 portas acústicas, né, que fecham para a rua. Por que também? Porque além da questão do barulho que distraía muito, né, esse nosso cliente, ele também tocava instrumentos, né? Então guitarra, bateria. Então, ao mesmo tempo que ele não queria ser distraído pelos barulhos da rua, ele também não queria incomodar os vizinhos aqui. Então depois a gente pode colocar algumas fotos e vídeos aqui de como que foi a reforma, porque uma das grandes mudanças, deixa eu mostrar aqui até o primeiro quarto, uma das grandes mudanças foi a gente teve que consultar, enfim, uma empresa especialista em conforto acústico, para que a gente conseguisse isolar com as portas com vidro duplo. Também a gente forrou aqui as paredes originais, que até já eram grossas do apartamento, a gente forrou com 2 camadas de gesso acartonado e com lã de rocha ou lã de vidro, eu não me lembro agora, mas todas elas são dupladas, né? Então, esse espaço que eu tô aqui é o quarto, ele fica não totalmente fechado para o restante do apartamento, até porque só tem uma abertura para a rua. Aqui o armário, tem um armário e um espelho aqui que a gente fez, tá bem distribuída a iluminação, né? A gente tem essa iluminação mais decorativa, essa que fica atrás do espelho. A gente tem iluminação dentro dos armários. Esses armários, esse tipo de iluminação é uma que a gente gosta bastante, ó, que ela ilumina bem parelho, né? A gente coloca dos 2 lados do armário. E aqui é uma porta com amortecimento e com vidro reflecta. Quando essa luz está apagada, praticamente a gente não vê o que está dentro do armário. Então, saindo aqui do quarto, a gente tem aqui a rua, que a gente tinha mostrado as portas todas com vidro duplo. E aqui a gente tem um escritório, que o legal é que aqui a gente não chegaram a instalar, mas ela tem a possibilidade de colocar uma TV que gira aqui. Então essa TV poderia ser vista tanto de quem está no quarto, quanto de quem está aqui do lado da sala. Como esse cliente ia morar sozinho, ele tem um escritório aqui só para ele. Esses detalhes que eu digo que são uma temática mais gamer, porque é uma fitinha de neon aqui, né, que fica iluminada, fica bem bonito tanto aqui quanto ali no quarto. E então aqui o escritório. A ideia também, depois que a gente desenvolveu um pouquinho o projeto, a cliente pediu, eu quero esconder um pouquinho melhor os fios, então a gente acabou fazendo uma adaptação ali embaixo, não sei se vai dar para ver, mas ali tem uma caixinha onde ficam os fios e onde fica o modem. Enfim, a ideia é que não ficasse com o mínimo de fios aparentes aqui, né? Que fica feio, fica desorganizado, junta pó. Então a gente teve essa preocupação também. E, claro, trabalhando com marcenaria sob medida, fica muito mais fácil fazer esses ajustes. Para cá, deixa eu mostrar o banheiro também, antes que eu passe reto. Esse banheiro, ele não tinha chuveiro, ele era só o vaso, porque era um apartamento meio de zelador. Sinceramente eu não sei, acho que ninguém morava aqui antes. Era um apartamento meio que integrado com a garagem. Então aqui a gente avançou um pouco esse banheiro. Então a gente criou o box aqui,
E aqui no fundo, mais separado, como a gente não podia mexer muito nas paredes, a gente teve que adaptar. Então ele tem um formato um pouquinho diferente, né, desse banheiro. Vocês veem que a pia é bem pequenininha, mas é porque é um apartamento. Enfim, a gente não consegue, não é que nem uma casa que a gente consegue ir construindo muito e ampliando. E o legal dessa pia aqui é que ela é esculpida em quartzo cinza e ela tem até um dosador de sabão líquido aqui, porque, enfim, não fica bem limpo aqui, né? Não fica muita coisa espalhada. Aqui a gente tem uma portinha, deve ter aqui uns 7 centímetros só, para guardar alguns objetos. E a iluminação também, que a gente sempre gosta desse tipo de iluminação frontal e não aquela iluminação que fica em cima, né? Então vamos sair do banheiro aqui. Aqui tem a janelinha aqui também é com... Todas elas são em PVC, né? Elas têm uma vedação muito maior. Olha que legal, o PVC ainda tem esse sistema que ele pode abrir para cá ou ele abre assim, né? E ele tem uma vedação, deixa eu ver como é que ele fecha completo. Aqui ele fecha completo. Então ele tem uma vedação super boa aqui, né? Tem essa possibilidade de alterar a forma de abertura aqui, né? Para ventilar mais ou menos dentro do banheiro. Aqui a gente tem um toalheiro aquecido e deixa eu mostrar então para cá. Aqui a gente está no fundo do apartamento e agora a gente está mais pro lado da entrada. Aqui, logo onde eu tô, é a porta de entrada, que muito interessante também pela questão acústica, né? Muitas vezes não adianta só forrar as paredes, aqui a gente forrou o teto, revestiu com marcenaria, tudo para ter o isolamento bom, acústico. Então não ia adiantar fazer só isso e não mexer também na porta de entrada. Então essa porta aqui, olha a espessura que ela tem, é uma porta tipo de cinema, assim, né? Que ela tem umas borrachas de vedação, ela tem um sistema todo especial para garantir que não vai ter barulho também do corredor para dentro do apartamento. Acabei esquecendo desse detalhe que ficou bem diferente, né? A gente não encontra em muito apartamento, que é uma sapateira giratória aqui, acomoda até 50 calçados. E ela também tem esse sistema de iluminação nas laterais, com vidro fumê, reflector fumê, então ele é reflexivo. E aqui, esse sapateiro aqui pode acomodar até 50 calçados. Aqui foram até tirado algumas prateleiras, porque dependendo, dá para ajustar, né? Se a pessoa tem sapatos um pouquinho mais altos, tu tira aqui as prateleiras, ou se tem mais calçados mais baixinhos, dá para colocar uma prateleira. Aqui dá para ver, eu acho melhorzinho, ó, como dá para colocar duas prateleiras, ou então só uma um pouquinho maior, né? Se for colocar alguma bota, um calçado mais alto. E tem essa facilidade de puxar, girar, né? Então é muito prático esse sistema aqui. A gente já utilizou em dois ou três apartamentos. O que acontece? Vocês estão aí próximo da porta de entrada. Como esse cliente ia morar sozinho, né? Então a gente tem uma mesa aqui em formato orgânico, bem bonito, para 2 lugares, né? E se colocasse uma mesa maior aqui já ia ficar muito apertada, então a gente fez espaço para 2 lugares. Aqui vocês podem ver que todas as paredes estão revestidas em MDF. Aqui é só um acabamento mesmo, né? Além da proteção acústica. E aqui a gente conseguiu ainda aproveitar a parte aérea para criar móveis. Aqui, um detalhe. Como a gente tinha que ter uma iluminação aqui pontual, a gente quis ter em cima da mesa, a gente não fez portas de abrir aqui, né? Porque ela ia bater em cima da luminária. Então, a gente tem essas portinhas, deixa eu ver aqui. A gente tem um sistema automatizado aqui por controle remoto. E então aqui tem armários que ficam escondidos, a gente não vê puxador, não vê nada. Mas tem esse sistema de automação, um motorzinho ali. E a gente controla cada etapa assim, com um controle diferente, né? Então, eu vou confessar, ele é um pouquinho devagar de mexer. Ó, vocês podem ver que ele é bem lento. Mas é também um sistema que a gente criou aqui especialmente para esse apartamento, né? Então, aqui tudo, se eu não me engano, acomoda calçados em toda essa parte aqui.
E vamos ver agora entrando. Aqui na entrada também não tinha mostrado, espelho também com iluminação. Bonito, né? A gente tem espelho aqui e no fundo. Originalmente a gente tinha um piso de madeira aqui. E é uma pena, às vezes, tirar um piso de madeira, né? Mas eu lembro que quando a gente começou a obra, o cliente já quis trocar, a gente trocou. Chegou até o marido da cliente aqui e disse: é uma pena jogar fora e tal. Mas essa temática foi a que a gente adotou aqui para o apartamento, pedido da cliente, então ficou um acabamento bem mais moderno, assim, né? Bem mais no estilo tudo cinza, né? As paredes cinza, o piso cinza, alguns detalhes em preto para combinar a decoração. Aqui vocês vão ver que está o quadro disjuntor também escondido. A gente tem umas poltroninhas baixas para descanso e os espelhos aqui também para dar uma amplitude maior. Depois, aqui a porta de entrada eu tinha mostrado, um aparador. E agora vamos ver a cozinha, que está aí para trás. Esse espaço aqui também foi uma grande modificação, porque originalmente a gente tinha uma parede aqui, aí onde vocês estão seria tudo aberto, né? Seria um pátio. Então essa parte foi uma que a gente conseguiu estender, né, com a autorização do condomínio, para criar uma cozinha, porque só tinha realmente um tanque nesse espaço aqui. Então ficou uma cozinha bem compacta, mas que acomoda, né, uma pia, um fogão, forno. A gente teve que ainda fazer algumas adaptações no final, porque a cliente não queria uma máquina de lavar louça. E no fim, quando estava quase pronta, ela, não, mas eu quero uma máquina de lavar louça. Então a gente conseguiu adaptar, pesquisou o modelo e achou um modelo com a dimensão exata aqui para caber, fez essa mudança da portinha aqui, do acabamento da máquina, e coube certinho. Aqui a gente ainda tem portas basculantes, um sistema bem moderno aqui, que as portas não ficam muito altas, né? Então fica fácil de abrir. Essa mesinha também a gente acabou fazendo depois. Esse nicho também, né, para ficar com alguns temperos, chás, coisas à mostra. As portas, como eu tinha comentado, todas em PVC, são muito duráveis essas portas aqui, e todas têm sistema de vedação com borracha também, que é bem legal. Tem umas portinhas, às vezes, que a gente vê escondida aqui, ó, porque era um recuo que tinha dentro do prédio mesmo aqui. A gente conseguiu colocar uma portinha. Esse micro-ondas acabou entrando depois também, então esse seria um forno com a parte de micro-ondas, e a gente conseguiu colocar aqui um outro forno, um micro-ondas na verdade, né? E depois tem os detalhes aí próximos da geladeira, nessa portinha lateral aqui, ó, porque a gente precisava ainda acomodar essa parte de vassouras, e tem também o aspirador elétrico, que fica embutido nessa portinha. E tem mais espaço de armário. Vocês vão ver que os puxadores são pretos, então eles acabam combinando com o eletrodoméstico, a torneira, com esses detalhes em metalon, né? Detalhes metálicos. Então a ideia e a temática, como vocês vão ver do apartamento, aqui um quarto cinza, então tem acabamento cinza, pretos, né? Então é o mesmo detalhe que a gente repete em vários cômodos aqui dentro do apartamento. Agora deixa eu mostrar para vocês a parte externa da casa, né, que é um apartamento térreo, então obviamente a gente tem, obviamente não, mas a gente tem esse pátio aqui externo, né, que tem um tamanho bem considerável, e aqui a gente mudou completamente também o piso, parede. Essa parede durante a obra ela acabou desplacando o reboco, então a gente acabou fazendo praticamente tudo isso aqui novo. Então ficou com uma estética bem nova em relação até o prédio, que é um prédio bem mais antigo, de uns 40, 50 anos aproximadamente. E um dos últimos pedidos da cliente foi fazer um deck, né, uma banheira para relaxar. Então aqui a gente elevou um pouquinho o piso, né, fez um deck de madeira. A gente posicionou aqui também um aquecedor a gás, né, que precisava aqui para aquecer todo o apartamento. E essa banheira, para ela ter o aquecimento e para ter uma certa privacidade em relação aos vizinhos, eu não sei se vai dar para ver aqui em relação aos vizinhos ali para cima, a gente já tem várias janelas aqui, né? A gente tem mais 3, 4 andares aqui em cima, e
a gente fez esse sistema de cobertura que é uma marca famosa, né, Zetaflex, e ela funciona aqui com controle remoto. Então a própria telha, assim, vamos dizer, ela se acomoda uma sobre a outra, né, fechando assim, dá uma excelente privacidade aqui, né? A pessoa pode estar aqui dentro da banheira e ninguém aqui em cima conseguiria ver, ou ela pode simplesmente abrir aqui também pelo controle e para pegar mais luz, ou para ajudar a ventilar, ou pegar mais sol, né, durante um dia que tenha mais sol. Então é um sistema interessante. Tem alguns modelos ainda que pode recolher toda essa cobertura e aí tu fica com uma abertura quase que, vamos dizer assim, 60%, 70% do vão. Ou, enfim, é um sistema bem interessante para áreas externas, que a gente quer ter privacidade, que a gente quer se livrar no dia que está chovendo. E futuramente, né, a gente acabou sendo outros pedidos que foram acrescentados durante a reforma, essa questão da máquina de lavar, então por isso que ela está aqui. A ideia é posicionar depois ela dentro da garagem, que é aqui no fundo, e deixar ela embutida, provavelmente com algum acesso aqui por dentro do apartamento. E aí sim vai ficar essa parte mais livre aqui da banheira, né? E uma parte que vai ficar mais contemplativa aqui, sem a parte de serviço junto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um apartamento que a gente demorou uns bons meses para projetar e reformar. E espero ter conseguido explicar um pouco de cada detalhe aqui do que foi pensado. É isso. Obrigado e até o próximo vídeo.